Boa noite, hoje é dia 8 de outubro, vamos continuar vendo sobre Java para iniciantes. Estamos terminando o capítulo 8 e hoje tem algumas coisas para a gente relembrar do que a gente já estudou para continuar para a nossa lista de exercício. O primeiro assunto aqui da nossa noite, do nosso estudo, é um exemplo mais prático do método padrão. O método padrão, só para relembrar, ele é um método que podemos usar na interface, que tem um corpo, né? Ele tem uma implementação e ele usa a palavrinha aqui na frente de default. Então, quando é uma interface e tem uma implementação de um método e tem a palavrinha default, é que a gente está falando de um método padrão. É isso. Então, vamos aqui dar uma olhada nesse exemplo que ele traz. Ele diz assim, né? O exemplo anterior mostrou o uso de métodos padrão, mas não em um cenário prático. A interface Series foi amplamente utilizada com muitos programas dependentes dela. Foi descoberto que várias implementações de série adicionavam um método que retornava um array com os próximos n elementos da série. Decidiu-se melhorar a interface Series com o método getNextArray, int n, onde n especifica o número de elementos a ser recuperado. Antes dos métodos padrão, adicionar esse método quebraria código existentes que não o definem. Então aqui que está falando assim, adicionar esse método na interface faria com que as interfaces que implementam a interface seja quebrada e aí teria que ir lá na interface e redefinir ela, né? Teria que fazer mais um método do que já tinha. Com os métodos padrão, o novo método pode ser adicionado à interface Series sem causar problemas nos códigos existentes. Em alguns casos, métodos padrão adicionados a uma interface relatam um erro se forem usados quando não é possível fornecer uma implementação que funcione em todas as situações. Esses métodos padrão definem código opcional. Em certos casos, o método padrão pode ser definido para funcionar em qualquer situação. O método getNextArray é um exemplo, pois ele pode ser implementado usando o método getNext, já exigido pela interface Series. É possível implementar a nova versão de Series com o método padrão getNextArray. Então vamos dar uma olhadinha nele, depois a gente vê aqui. Então aqui a gente tinha a interface Series, ó, essa daqui é do primeiro exemplo que a gente viu. Então a interface ela tinha 3 métodos que só tinha assinatura, porque é uma interface. Então só tinha essas assinaturas, que é quando não tem o corpo, né, da implementação. E aí nesse exemplo nosso agora, a gente tem uma interface que tem esse método padrão de default. E o que ele chama a atenção nossa é que o método está usando o getNext. Então a gente está usando um método padrão dentro de uma interface que utiliza um método da interface. Então, quem estiver implementando a interface e a hora que for chamar o método padrão, ele vai utilizar o método implementado que foi do jeito que foi implementado na implementação dele. A gente vai dar mais uma olhadinha nisso. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. O método padrão getNextArray é implementado utilizando o método getNext, já presente na especificação original de séries. Qualquer classe que implemente séries poderá usar o getNextArray, sem precisar sobrepor o método. Sobreposição, só lembrando, é quando a gente coloca a mesma assinatura numa subclasse ou numa classe que a gente herdou ou implementou. E aí a gente reescreve o código. Códigos existentes não serão invalidados com a adição de getNextArray. Classes podem oferecer sua própria implementação de getNextArray, se necessário. Então vamos dar uma olhadinha antes da gente ver aqui as vantagens que ele traz. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem aqui, ó, o getNext Series.
E aí, deixa eu ver se é nesse daqui. Não, não é neste. My class também não. Ah, mas isso aqui é um exemplo aqui que eu trouxe. Pera aí. Eita, tá todo zoneado. Beleza. Ah, não, esse daqui é do outro. Bom, mas esse aqui, ó. As vantagens do método padrão que ele diz, né? Permite que interfaces evoluam sem invalidar códigos existentes. Fornece funcionalidades opcional, sem exigir uma implementação de espaço reservado. E no caso de getNextArray, se uma implementação de séries não precisar do método, ela não precisará fornecer uma implementação de espaço reservado, resultando num código mais limpo. Tá, o que ele quer dizer tudo isso aqui? Quando a gente adiciona um método default numa interface, as interfaces que utilizam esse método, ó, até vou pôr aqui no nosso outro exemplo, vai ser mais fácil da gente ver. As interfaces que utilizam, elas não são obrigadas a implementar esse novo método. Ó, o novo método que a gente tem aqui é esse getNextArray. A nossa interface é a séries. Essa classe byToOS, ele implementa a nossa interface, mas ele não deu erro, ó, porque a gente já tem uma implementação aqui do nosso método. E aí aqui a gente não precisa colocar nada. E aqui, ó, já a gente precisou, porque como foi uma implementação de séries, e a gente tinha esse getNext, o reset, o setStart, ó, aqui, foi necessário colocar a implementação desse método aqui na classe. E aí, ó, vamos ver aqui. Aqui na classe, por exemplo, ó, aqui eu tô no main, já mudei de classe aqui. Aqui tem a instância de da classe byToOS, e agora, ó, a gente não precisou implementar na byToOS, mas vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue pegar. A gente consegue usar o getNextArray. Vou colocar aqui 2. Vou dar só um break aqui pra gente ver. Vou rodar isso daqui. Então, assim, a gente tem esse método padrão que está implementado na nossa interface, que quando a gente implementa numa classe, não precisamos colocar o método, implementar esse método, e a gente consegue acessar ele pela nossa classe. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente debug e dá uma olhada. Tá carregando. Ai, acho que ele vai dar problema aqui em outro lugar. Pera aí. Tá devagar. Tá. Esse daqui vai dar problema com outra coisa. Eu vou dar um... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tá dando erro na minha classe. É que esse daqui é um exemplo que eu vou falar pra vocês. Deixa eu ver se ele vai aceitar isso aqui. Depois a gente volta nela. Mas ok. Eu acho que tá ficando muita coisa aqui no projeto. Aí começa a ficar lento. Ó, ele parou aqui no nosso método. Então vamos entrar aqui nele. Ele veio para a nossa interface. Então, de vez de ir para a classe que implementou essa interface, ele vem para a interface. Então, ó, ele vai dar aqui o next. E aí, ó, a gente tem aqui o nosso... Os próximos aqui, ó. Os 2 aqui. Do nosso array. E aí, ó, por exemplo, se a gente colocar... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se a gente colocar o getNext, por exemplo, na nossa byToOS, a gente pode. Então, peraí, deixa eu pegar a assinatura aqui do método que eu não lembro.
Vamos ver se eu consigo dar uma arrumadão ali para ser mais fácil. Return. Vamos ver o que eu vou conseguir retornar aqui. Porque se eu colocar void vai dar ruim. Não, vamos lá. Ah, cadê? Aqui, pronto. É 2, não. Cadê? Daqui, byte. Mas aqui eu só vou dar um sysout. O que você tá reclamando, bichito? Is not default. Ah, tá. Aqui eu tenho que tirar. É isso? Pera lá. Ele está falando que ele é o método da interface. Pronto, agora deu. Tava faltando. Agora foi. É. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente roda e a gente tem na classe, ele não vai buscar. Aqui, ó. Então, quando a gente tem esse getNextArray e a gente implementou ele na classe, ó, ele vai vir pegar na classe e não mais na interface. Por isso que ele está falando da sobreposição. Então, quando a gente tem na classe, ele pega na classe e não pega na nossa interface. Vou deixar fora este, depois a gente vê isso daí. Então, assim, as vantagens que ele traz, né? Oi? Ele pede para a gente implementar na interface, né? Mesmo que não vá usar ele. Não obrigatoriamente. Isso daí é o que ele fala assim, de as vantagens, né? Ó, permite que evolua a interface sem invalidar código existente. Então, assim, eu tenho uma interface que já está em produção, um sistema que já está em produção, eu quero criar um novo método numa interface. Mas se você coloca só a assinatura nessa interface, todas as classes que implementam essa interface vão começar a dar erro, porque você vai ter que implementar, não é? Lembra disso? Lembro. E aí, quando a gente coloca um método default e a gente coloca a implementação, aí não precisa, ele não dá erro. Então, isso que ele fala que é uma das vantagens. Entendeu? Tá confuso? Ainda está confuso, mas tudo bem, vamos em frente, porque daqui a pouco eu acho que eu vou entender. Quando a gente vê os exemplos, eu entendo melhor. Tem um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar... Mas a gente volta nele. Então, só terminar isso daqui, a gente dá mais uma olhadinha no código ali. Então, ele fala que as vantagens do método padrão é que não quebra o código, que já está existente, fornece funcionalidades opcional, sem exigir uma implementação. E no caso do getNextArray, se uma implementação de séries não precisava do método, ela não precisará fornecer uma implementação de espaço reservado. Então, se ela não precisa, não precisa. Então, assim, ó, vamos dizer aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, na nossa interface. Se eu coloco aqui na minha interface um novo método, ó, porque a interface a gente só precisaria ter a assinatura, né? Eu não precisaria ter a implementação. Lembra que a interface é quando a gente não instancia e a gente só tem as assinaturas, que é o contrato. Então, ó, o que tá reclamando aqui? Ele já reclamou aqui, ó. Tá dando que o bytrees aqui não tem a implementação do que eu coloquei na interface. Entendi. Aí ele já pede para a classe implementar. Isso. E quando eu tenho o método padrão, que eu já coloquei a implementação, a classe que está implementando a interface não exige a implementação do método. Entendi. Ficou mais claro? Tá. Aí, se eu quiser botar na classe,
ele vai implementar diferente, eu posso, né? Pode, que foi esse exemplo que a gente fez aqui, ó. Na classe by Tá. choose, a gente colocou esse get next array desse jeito aqui, que é diferente, ó, daqui, Do que tá aqui, que tá na isso, na interface. interface. Entendi. Agora ficou claro ou tá ainda confuso? Ficou claro, ficou claro. Beleza. Então, bora lá. Vamos dar continuidade aqui. Opa. Aí aqui a gente entra num probleminha, que é o da herança múltipla. Então ele fala assim, ó, Java não fornece, não suporta herança múltipla de classes e métodos, e os métodos padrão não burlam essa restrição, pois classes podem manter estado com variável de instância, mas interfaces não. Então lembra aquela, quando a gente estudou herança, a gente viu que a gente não consegue estender duas classes em uma. Então, herança, eu Sim. só consigo estender uma classe, mas a interface eu posso implementar várias interfaces. E aqui ele Entendi. tá trazendo isso, né? Métodos padrão fornecem uma forma limitada de herança múltipla de comportamento, permitindo que uma classe herde comportamentos de várias interfaces com o método padrão. Então, quando nós temos método padrão, é como se a gente tivesse uma herança. Conflitos podem ocorrer quando duas interfaces implementadas por uma classe têm o mesmo método padrão, como no caso de duas interfaces alfa e beta, ambas com método reset. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse exemplo que estava dando bagunça. Foi nessa aqui que eu fiz? Foi. Então, ó, a gente tem aqui duas classes, ó, uma classe alfa e uma classe beta, que tem o mesmo método padrão, ó, default. Tem o reset e reset aqui no beta. E aí eu tenho aqui... Quando tiver default, é um método padrão? Oi? Toda vez? Toda vez que tiver default, Sim, vai é a dizer que é um palavra-chave. método padrão? Tá. Isso mesmo. Então deixa eu ver só uma coisita aqui para ver o que eu comentei e o que eu descomentei aqui. Ó, aqui... Ah, tá aqui já. Lembrei o que eu comentei, o que eu descomentei aqui. Aqui, então, ó... Override não precisa? Oi? Override também não precisa Aonde? descomentar? Aqui na 19? Não, acho que não necessariamente, não é obrigatório, mas por padrão fica, né? Ele entende que há uma sobrescrita aqui mesmo sem ter o arrobazinho, mas ajuda, né? Aqui. Então, ó, a gente tem Isso. essa interface alfa, a interface beta, temos o mesmo método default de reset e temos essa myClass que implementa tanto a interface alfa quanto a interface beta. E aí, quando nós temos, e aqui que vem o problema que ele fala da herança múltipla, eu não necessariamente precisaria implementar o método reset quando eu tenho quando eu implemento uma interface numa classe. Que foi o que a gente fez aqui na série, ó. A gente não precisou necessariamente fazer a implementação do getNext. Porém, Isso. aqui, quando eu herdei as duas interfaces que têm o mesmo método padrão, aí ele dá problema, porque ele não sabe o que chamar. É. Ele até roda o programa aqui, ó, mas ele dá um erro. Ó, ele fala da herança, ó.
herança dos defaults, não relacionados dos default reset. Então ele fala assim, não sei quem chamar. E aí que ele fala deste problema, porque ele não sabe o que fazer. E aí, este é o problema que ele está dizendo aqui do problema da herança múltipla. E aí ele fala, para resolver esse conflito, aí tem aqui, a implementação de classe tem prioridade sobre a implementação padrão da interface. Então, é aquilo que a gente viu naquele exemplo de série, né? Quando tem... Cadê? Aqui, ó. Quando tem a implementação de um método default na classe que está sendo chamada, que no caso era esse byToOs, ele vem aqui na classe. Quando não tem um método padrão sobrescrito na classe, ele vai na interface, que foi quando a gente viu, que a gente rodou, que ele chamou a interface. Então, isso aqui que ele está falando, né? A ordem de prioridades. 2. Se duas interfaces têm o mesmo método padrão e a classe não sobrepuser o método, ocorrerá um erro, que foi o que a gente viu. 3. Oi? Não, concordei. Ah, tá. 3. Se uma classe herda outra e ambas definem o mesmo método padrão, a versão de interface herdada tem precedência. Então, aqui ela está falando a interface. Para referenciar explicitamente uma implementação padrão de uma interface, usa-se a sintaxe nome da interface, o super e o nome do método. Vamos ver aqui. Que é este caso aqui, ó. Aqui na minha myClass eu implementei o método reset, que é o método default das nossas interfaces. E aí aqui nós podemos escolher qual que vai ser a interface que a gente vai chamar. Então, ó, que ele fala o nome da interface, o super e o nome do nosso método. Então, aqui no caso, ó, dá para pôr a alfa ou a beta. Ou as duas também, né? Vai depender do que você quer. E aí, ela vai chamar a nossa interface, a implementação da interface. Então, aqui no caso, eu nem precisaria ó, ter nada a mais. Eu só poderia ter esse alfa super e ele sabe quem vai chamar. Vamos rodar esse daqui para dar uma olhada. Aqui, ó, eu tenho o main. Ele nem vai parar aqui no main, na verdade, né? Ó, ele tem o main, que ele vai dar um new na myClass, que é essa da classe aqui, e vai chamar o reset. E aí, ó, ele chamou aqui na myClass o reset. E quando ele chegou aqui na nome da interface .super.reset, que é o nosso nome do método, ele vai para a implementação aqui da nossa interface no método padrão. E aí ele não fica mais perdido. Agora ele sabe o que ele precisa chamar. Ó. Ele deu os prints que a gente colocou aqui. Então, esse é o problema da herança, dos métodos padrão. Quando a gente implementa duas interfaces que têm o mesmo método padrão, ele não sabe quem chamar, gerando erro. Então, para resolver isso, nós temos que colocar qual que é o método padrão que ele vai ser executado, de qual interface. Aí é só colocar o nome da interface, super.reset, resolve o problema. E se quiser e quiser que as duas sejam implementadas, também pode, né, ao mesmo tempo. Pode. Porque ele implementou. Exato, porque você só tá chamando, né? Você vai chamar primeiro uma e primeiro a outra. Então, ele sabe quem vai chamar, a ordem que vai chamar. E aí, legal. Problema resolvido desse problema da herança. Que mais? Método estático. Então, o método estático, quando a gente coloca estático, é porque queremos acessar um método, um atributo, sem precisar instanciar. Então, esse é o estático.
E tá falando assim, né? O JDK8 introduziu a possibilidade de definir métodos static em interface. Métodos static em interfaces podem ser chamados independentemente de qualquer objeto, semelhante aos objetos static em classes. Não é necessária uma implementação ou instância da interface para chamar um método static. A sintaxe para chamar um método estático de uma interface é o nome da interface e o nome do método estático. O funcionamento é semelhante ao de métodos static de uma classe. E o exemplo, na interface myIf, o método static getUniversalId foi adicionado retornando o valor 0. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui que ele deu para nós. Acho que foi esse aqui, ó. Então, ele deu aqui, espera lá, aqui é myIf. Então, aqui a gente tem uma interface, ela tem um método normal da interface, que é esse getUserId, que não tem implementação. E temos aqui o método padrão, que tem o getAdminId, que retorna 1, que ó, tem a palavrinha default. E temos um método estático aqui, que é o getUniversalId, que tem uma implementação que retorna 0 e ele é estático. Esse detalhe. Temos uma classe myIfImp, que implementa a nossa interface myIf. E ele só está implementando aqui o getUserId, que é o nosso método que não é padrão na nossa interface. Então, ele tem que implementar sem dúvida nenhuma. Tá aqui o nosso método que ele precisa implementar. E aí temos aqui uma classe main que está dando um new na nossa classe myIfImp, que é a classe que implementa a interface. E ele está chamando o getUserId. Quando ele chama esse getUserId, ele está vindo na implementação da classe, que é onde tem, né, implementação. E aí, aqui na linha 37, ele está pegando o administrador ID, que é um método padrão que tem aqui na nossa interface, ó, que vai retornar 1, que é o getAdminId. E aí, nós temos a chamada do método estático, que o método estático a gente não precisa instanciar nada, e a gente vai acessar diretamente pela interface. Então, ó, esse myIf é a minha interface. E aí eu coloco myIf, que é o nome da interface, ponto, o método estático que eu quero acessar. E aí ele vai vir aqui na nossa interface e vai fazer o que precisa. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só. Estamos aqui no main, na linha do getUserId. Ele tá vindo aqui na nossa classe o myIfImp, que é onde a gente tem a implementação desse método getUserId. Tá retornando 100. Voltou aqui para a linha. Tem aqui o método do getAdminId, que tá vindo, ó, na nossa interface, porque ele é um método padrão, então eu não tenho o getAdminId na minha classe. Eu só tenho na interface. Só na interface. Ele veio para a interface e aqui eu estou chamando o meu método estático, que também é da interface. Então, eu coloquei o nome da minha interface e, ó, ele veio aqui para o meu método, que é o getUniversalId,
que está na interface. E voltou, e printou e terminou. Então, ó, ele printou os três, o user ID, o admin e esse universal aqui. Eu consigo acessar pela classe, ó, a gente instanciou o myIF-imp. Vou pôr aqui, ó. Ops, não, vou pôr o objeto. O objeto aqui, que é o meu objeto, e é o get eu não consigo acessar, ó. Eu não acesso, porque ele é estático. Então, eu só vou conseguir acessar o método estático colocando o nome da interface para acessar esse método. Dúvidas nessa estático? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos ver aqui. O método getUniversalID pode ser chamado assim. Foi o que a gente viu, né? O int, UDI, o myIf, que é o nome da interface, getUniversalID. Não é necessário uma implementação ou instância de myIf para chamar o getUniversalID, pois ele é um método estático. Ok, isso a gente viu. Métodos estáticos de interfaces não são herdados por classes implementadoras ou subclasses. A gente viu, né? A nossa subclasse não enxerga o nosso método estático. Nosso método estático será somente acessado referenciando diretamente a nossa interface e não a classe. E as considerações finais aqui? Ó, a gente vai terminar cedo até hoje. Fala, pacotes e interfaces são partes importantes da programação em Java. A maioria dos projetos reais em Java estará contida em pacotes. Muitos programas também implementarão interfaces. É importante se familiarizar com o uso de pacotes e interfaces, apesar de não serem usados com frequência nos exemplos do livro. Nos exemplos não é, mas na vida real a interface usa bastante. Pacote, então, tudo que você vai fazer de pacote de Java vai ter lá os pacotinhos separadinhos, né, do que é cada coisa. É verdade. E aí, hoje é isso. Nos próximos... No sábado, deixa eu só dar uma bisbilhotada aqui nos exercícios, né? No sábado já são os exercícios. Tem bastante. Tem 16. Mas aí vamos estudar todos os exercícios juntas para não ficar nenhuma dúvida. E olha, o próximo capítulo é legal. Tratamento de exceções. Estamos... Importantíssimo. Pois é. Estamos quase... metade do livro. Chegamos na metade do livro. É muito bom. Indo rápido, é porque também tem 2 dias, né, de estudo, aí fica mais rápido mesmo. Fica rápido, exatamente. Entendeu? Por 2 vezes. Bom, é isso. Vou parar a gravação aqui. E qualquer dúvida, pergunte.